Olá, eu espero que você esteja bem. Eu já estou bem melhor só de saber que você está colando aqui no meu canal. Meu nome é Jonas Sabino, eu tenho 46 anos, eu sou cristão evangélico, estudante de bacharelado em teologia e começo aqui nesse canal, pela fé, um estudo a respeito do livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. De acordo com a teologia, o Evangelho de Mateus foi escrito dentro de um intervalo aí entre 40 a 140 depois de Cristo. Mas uma data um pouco mais precisa sugere entre 58 e 68 depois de Cristo. O local provavelmente entre Palestina ou Antioquia da Síria. O objetivo do Evangelho de Mateus foi deixar bem claro para os judeus que aquele profeta, aquele rabino, que eles penduraram na cruz na sexta-feira da Páscoa, era justamente o Messias esperado. Veja na introdução do livro de Mateus, que está escrita na Bíblia King James de Estudo, está escrito bem assim: o principal objetivo do Evangelho segundo Mateus é relatar seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Uma das características peculiares do Evangelho de Mateus são os links que ele faz com profecias do Velho Testamento, profecias essas messiânicas. O que é uma profecia messiânica? É uma profecia que fala a respeito do Messias. Feita essa introdução, vamos começar aqui já nesse vídeo uma reflexão, um estudo, uma análise mais profunda possível que pudermos fazer acerca do capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. O versículo 17 de Mateus capítulo 1 divide a genealogia de Jesus Cristo em 3 partes de 14 gerações cada uma. Esse arranjo de 14 em 14 gerações são simplesmente para destacar 3 dos principais eventos que marcaram a história dos judeus no mundo. Quais sejam a chamada de Abraão, o reinado de Davi e a deportação para a Babilônia, ou a queda do reino de Judá. Vamos agora passar por cada um desses eventos, e o que eles têm a nos revelar acerca da história dos judeus. Na época em que os sumérios habitavam o crescente fértil na Mesopotâmia, nasce em Ur dos Caldeus um personagem bíblico chamado Abrão, pai da altura, que posteriormente em Gênesis capítulo 17, mais precisamente no versículo 5, Deus fala com Abraão dizendo o seguinte: não serás mais chamado Abrão, porém Abraão será teu nome, pois eu te tenho colocado como pai de muitas multidões. Sim, Abraão é reverenciado na história como pai de toda a nação árabe, também, de modo geral, e também dos judeus. Os árabes, de modo geral, descendem de Ismael, filho da serva Agar, e da sua esposa Sara descende toda a nação de Israel, através de seu filho Isaque. Mas o chamado de Abraão está registrado em Gênesis capítulo 12, dos versos 1 a 3. Veja a literalidade do texto como é. E o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, de Abraão nasce Isaque, de Isaque Jacó, este rebatizado Israel, e de Israel nascem os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel.
Das 12 tribos, a mais proeminente é a tribo de Judá, que é justamente de onde vem o termo judeus. É desse povo que nasce o Messias, o Salvador do mundo. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no 3º capítulo da sua epístola que ele escreve aos cristãos na Galácia, mais precisamente nos versículos 8 e 9. E sabendo Deus que pela fé os gentios seriam justificados, anunciou antecipadamente o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Sim, de fato o evangelho de Cristo, o cristianismo, chegou à quase totalidade do mundo. Quase totalidade do mundo. Pois existem lugares onde o Evangelho ainda não alcançou, o que é motivo de grande preocupação para missionários cristãos do mundo inteiro. O segundo evento de suma importância para a história dos judeus, citado na genealogia de Jesus Cristo, é o reinado de Davi. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 16, Deus faz uma aliança com o rei Davi, prometendo que não faltaria ao rei Davi descendentes dele no trono de Israel. Ou seja, Deus promete a Davi uma dinastia eterna de reis, a começar com ele, o rei Davi. E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Jesus é identificado como o próprio filho de Davi pelo anjo Gabriel quando ele está conversando com Maria, lá em Lucas capítulo 1, dos versos 30 a 33. Vamos dar uma olhada no texto? E o anjo disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho e porás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Em alguns milagres que Jesus realiza, ele é chamado de Filho de Davi. 2 exemplos aqui que podemos citar são em Mateus capítulo 15, no verso 22, a mulher cirofenícia que clama pela libertação de sua filha miseravelmente endemoniada, ela chama Jesus Cristo de Filho de Davi. Lá em Mateus capítulo 20, no versículo 30, os 2 cegos de Jericó, clamando para que Jesus os curasse de sua cegueira, eles chamam Jesus de Filho de Davi. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo sua carta aos cristãos da igreja em Roma, nos primeiros versículos ele se apresenta como servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo, e nos versos 3 e 4 ele coloca as 2 naturezas de Jesus Cristo, a humana e a divina. Veja que interessante a escrita do texto. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Concluindo essa parte, o próprio Jesus Cristo, quando na sua forma glorificada, revela o Apocalipse ao seu apóstolo João, lá no último capítulo, no versículo 16, o próprio Cristo se auto-intitula como o antecessor e o sucessor de Davi. Veja a literalidade do texto como é. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Pois bem, essas são algumas das inúmeras evidências que a Bíblia registra Jesus Cristo como descendente e herdeiro do trono de Davi. Vamos refletir agora acerca do terceiro evento de suma importância na história de Israel, que é relatado na genealogia de Jesus Cristo, verso 17, que é a deportação para a Babilônia ou a queda do reino de Judá.
a forma como se deu a queda do reino de Judá nos tempos veterotestamentários estão registradas no segundo livro dos Reis, capítulos 24 e 25, e também no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versos 15 a 21. 3 profetas, basicamente, profetizaram a queda do reino de Judá: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Há certo destaque para o profeta Jeremias, porque Jeremias foi contemporâneo, ele assistiu, ele viu os babilônicos invadirem o reino de Judá, destruírem os muros de Jerusalém, saquearem por completo o templo de Salomão e levarem em 2 episódios, em 2 diásporas, cativos de Judá para a Babilônia. No capítulo 15 do profeta Jeremias estão as razões pelas quais Deus decretou a queda do reino de Jerusalém. Mais precisamente no versículo 4 de Jeremias, capítulo 15. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Foi por causa dos pecados do rei Manassés, que não era contemporâneo da época da queda do reino de Judá. Mas, na época que ele era rei, ele cometeu vários pecados hediondos, terríveis, e levou culturalmente e socialmente falando todo o povo de Israel a cometerem vários pecados que chegaram ao seu ápice por volta de 580 a.C., época em que o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invade o reino de Judá para destruí-lo. A profecia que mostra claramente que o reino de Judá cairia e não mais se estabeleceria está no capítulo 19. Resumidamente, Deus fala com Jeremias dizendo: compre um vaso na casa do oleiro, compre o vaso, chame os sacerdotes, vão até o vale de Rinom, e lá você vai quebrar esse vaso e vai mostrar o vaso todo quebrado no chão. E vai dizer a eles: assim quebrarei eu esta cidade, como a este vaso que não pode mais refazer-se. Ali Deus estava, através do profeta Jeremias, dando um recado visível e claro de que o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, seria um monturo de destroços. Por essa razão, Jesus, após ressuscitado, quando chama os seus discípulos e dá as suas últimas instruções antes de ascender aos céus para que eles continuem a igreja, ele dá a recomendação de que esperem que o poder do Espírito Santo seja descido sobre eles para que eles comecem a obra da evangelização. Porém, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 6, um de seus discípulos pergunta: Senhor, restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Veja que os judeus ainda estavam preocupados, e até hoje ainda estão, com o restabelecimento da soberania do reino de Judá através do Messias prometido. Os judeus esperavam a chegada desse Messias, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias, no seu capítulo 5, no versículo 2. Veja a profecia. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, e é nesse Jesus Cristo que nós, os cristãos, acreditamos e cremos. Aquele que foi prometido a Abraão e que abençoaria não apenas os judeus, mas todas as pessoas do planeta Terra. O rei que não apenas restaurará o reino de Israel, mas implantará neste mundo o reino de Deus, conforme está prometido em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Muito bem, essa é só a primeira parte do estudo de Mateus capítulo 1, onde eu me debrucei aqui apenas sobre o verso 17, que divide a genealogia de Jesus Cristo em intervalos de 14 em 14 gerações para destacar 3 eventos importantes da história dos judeus, certo? Muitas outras revelações aí o Espírito Santo ainda há de nos revelar quando nós nos debruçarmos na leitura e análise dos textos bíblicos. Espero que esse estudo tenha inspirado você e tenha empolgado você a continuar aqui no canal para que juntos possamos conhecer ainda mais o Senhor, obedecendo à recomendação dada pelo profeta Oséias no capítulo 6 e na parte A do versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ore comigo neste momento. Santo Deus e Pai que está no céu, nós somos gratos a Ti porque desde os tempos de Abraão, Tu tens no Teu coração, ó Pai, a promessa de abençoar todas as famílias da terra, todos os seres humanos. Santo Deus e Pai, nós Te pedimos que Tu venha nos perdoar por nossos pecados, da mesma forma, Senhor, que nós perdoamos aqueles que um dia nos ofenderam, porque é assim que o Teu Filho Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Meu Deus, que nós possamos não apenas viver na expectativa, vislumbrar a expectativa da realização do Teu reino, mas que Tu possas, através do Teu Espírito Santo em nossos corações, nos moldar como cidadãos do Teu reino. Que possamos viver o Teu reino todos os dias, até que ele se concretize em nossas vidas. Deus, nós Te pedimos todas essas bênçãos, Te agradecendo por tudo, com perdão de nossos pecados, e assim como o Teu Filho nos ensinou, nós aqui também rogamos, venha o Teu reino sobre nós. É o que Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo, próximo estudo, querendo Deus.